Bom dia a todos. Vamos dar, então, início à sessão de defesa número 963, de dissertação de mestrado. O candidato examinado hoje é Matheus Corbis Bracht. A banca é composta por mim, Roberto Lamberts, na qualidade de orientador e moderador, pela professora Ana Paula Melo, como co-orientadora, pelo professor Sérgio Schier, da UFPR, pela Fernanda Marchiori, do nosso programa de pós-graduação, e pelo Sérgio Pinheiro, da Universidade de Dublin. Eu já começo agradecendo à banca pelo trabalho despendido na avaliação da dissertação e convido, então, o Matheus a fazer sua apresentação de 50 minutos. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado aí a todos os membros da banca, quem está assistindo também pelo esforço aí de ficar trocando de plataforma e até descobrir uma que funcione a contento, né? Como o professor Lamberts introduziu, meu nome é Matheus. O trabalho, então, é intitulado Development of a Method for Integrating BIM with a Thermal Load Prediction Metamodel Using GBXML. A apresentação está dividida em 7 partes: a introdução, objetivos, revisão da literatura, um capítulo, uma etapa de desenvolvimento da ferramenta de integração, validação da ferramenta desenvolvida, discussões e limitações, e, por último, conclusões. Esse trabalho ele foi desenvolvido no formato de artigo, então o trabalho foi primeiramente publicado na revista Automation Construction, com o título A Metamodel for Building Information Modeling, Building Energy Modeling Integration in Early Design Stage. Esse artigo, então, ele foi introduzido no trabalho escrito e o restante do trabalho também manteve a língua inglesa. Essa apresentação, então, ela acabou utilizando bastante o formato que esse artigo teve, né, no tocante aos capítulos e às etapas. Então, como introdução, a realização de predição de desempenho energético é uma atividade bastante complexa, já que ela depende de diversos fatores de diferentes áreas de conhecimento humano, como dados climáticos, usos e padrões de ocupação das zonas térmicas e dos espaços da edificação, assim como os usos dos equipamentos e das luminárias, por exemplo, da edificação, as propriedades térmicas e materiais que compõem a edificação, a geometria dela e as próprias propriedades de funcionamento dos equipamentos, por exemplo, de climatização, de aquecimento e resfriamento. Dessa forma, se propôs há bastante tempo já que ferramentas computacionais fizessem, né, o trabalho de predizer realmente o desempenho da edificação em questão. Então, ferramentas como o Energy Plus se tornaram mais usuais no mercado e fazem esse trabalho, digamos assim, com base nesses dados de entrada, nos trazer o resultado realmente de como a edificação está desempenhando. Então, como é possível imaginar, são vários dados de entrada e, em paralelo, a gente tem, em outra área, digamos assim, do conhecimento correlacionado, o Building Information Model, ou modelo da informação da construção, que se trata de uma representação digital de um ativo construído com informações, idealmente, abarcando o ciclo de vida. Então, a gente pode imaginar o BIM, o modelo BIM, como um repositório, um banco de dados, digamos, centralizado, no qual informações vão sendo imputadas, digamos assim, por pessoas, né, nas etapas iniciais, por meio, idealmente, de processos bem estruturados, e essas informações vão sendo utilizadas em etapas posteriores, por exemplo, no desenho conceitual, desenho detalhado, e mais informações vão sendo geradas e vão sendo trocadas, e assim existe, digamos, um fluxo mais transparente, também confiável da informação até as etapas de construção e operação e manutenção da edificação. Aqui, como a gente pode ver, já tem uma etapa de análise, né, que faz menção a essa predição de desempenho térmico energético. Entretanto, a literatura nos traz que existe quase como uma barreira entre esses dois universos, no qual as informações que muitas vezes estão dentro desse banco de dados, do modelo BIM, elas não passam, ou passam só algumas para as ferramentas de simulação energética, fazendo com que ainda exista um grande retrabalho, né, quando a pessoa está desenvolvendo sua edificação, ao passar a informação que está aqui para cá, e façam dessa forma com que o uso, né, de ferramentas de predição fique menos abrangente no
tocante aos usuários, né, projetistas ou simuladores. Então, dessa forma, o objetivo geral do trabalho ele se desenvolve como desenvolver um método para permitir a integração dos modelos BIM ao metamodelo de predição de carga térmica da Instrução Normativa do Inmetro para edificações residenciais, a ANR, utilizando o esquema aberto de interoperabilidade, o GBXML. Então, o metamodelo ele tem como preceito que ele vai precisar de menos parâmetros de entrada para fazer essa predição de desempenho. Dessa forma, ele pode ser uma alternativa interessante, né, para superar essa barreira que a bibliografia nos traz. Como objetivos específicos, então, tem essa etapa, o objetivo de desenvolver uma ferramenta para extrair e transformar os dados relevantes dos arquivos GBXML gerados por ferramentas autorais BIM para o metamodelo usado na ANR, comparar os arquivos GBXML gerados pelas diferentes ferramentas autorais BIM, aqui no caso Revit, ArchiCAD e Open Buildings, para um estudo de caso, analisar a aceitabilidade desses arquivos, né, gerados pela ferramenta de integração desenvolvida, se ela aceita bem ou não, se tem limitações, né? E, por último, analisar o impacto dessas diferenças, que foram já mencionadas anteriormente, nos valores, então, de predição, os resultados, efetivamente, do metamodelo para diferentes climas brasileiros. Então, uma breve revisão da literatura, começando pela parte de predição de desempenho. A predição de desempenho ela pode ser realizada de 3 maneiras principais distintas. O modelo de predição caixa branca, que é esse aqui que eu trago, né? Ele é um modelo de predição baseado na solução de equações físicas de fenômenos de transferência de calor e outros, ou seja, com base em vários parâmetros de entrada e uma descrição detalhada da geometria, a ferramenta aqui, por exemplo, o modelo de predição, no caso o Energy Plus, resolve uma série de equações e com isso ele vai tendo resultados e, por fim, retorna, né, o resultado que eu estou buscando. Então, eu posso, desde ter resultados intermediários, como, por exemplo, taxas de troca de calor nas paredes ou temperaturas internas dos ambientes, até como realmente a carga térmica integralizada da edificação ou mesmo o consumo energético dela. Então, a desvantagem é que ele realmente necessita de um grande número de parâmetros de entrada e, como abordado anteriormente, uma descrição bastante detalhada da edificação, mas eu consigo realmente ter um controle bem grande das subetapas, digamos assim, e dos porquês as coisas acontecem. Meio que do outro lado a gente tem o modelo de predição caixa preta, ou data driven, que eles são modelos baseados na coleta extensiva de dados, né? Ou seja, eu pego um grande banco de dados, por exemplo, de consumo energético de edificações e correlaciono com alguns poucos parâmetros de entrada que a gente, com base em aplicação de ferramentas estatísticas, entende quais são esses parâmetros que são relevantes, né? E assim consegue ter um número bem reduzido de dados de entrada para fazer a predição. Entretanto, a gente não tem um entendimento físico do processo, do resultado, porque realmente é um modelo caixa preta, como o próprio nome diz. A gente tem o resultado, tem a predição, e a estatística acaba nos retornando, né, a correlação, mas não tem realmente um entendimento físico. E entre esses dois mundos, a gente tem o modelo caixa cinza, que seria uma junção desses dois anteriores, onde se roda um grande número de simulações no modelo caixa branca, por exemplo, no Energy Plus, e utiliza-se ferramentas estatísticas para reduzir o número de parâmetros de entrada e também aumentar, consequentemente, a velocidade da predição. Dessa forma, a gente ainda mantém o entendimento físico do processo, porque a gente tem as simulações que foram bem controladas a nosso dispor, que montaram, né, o banco de dados que foi utilizado para estruturar o modelo caixa cinza. Então, a respeito da ANR, a Instrução Normativa do Inmetro para Edificações Residenciais, ela almeja etiquetar, na verdade, as edificações brasileiras em diferentes níveis de eficiência energética. Para isso, ela dispõe de 3 métodos: o método prescritivo, o método de simulação e o método simplificado. O método simplificado ele é baseado em metamodelos de predição para nos retornar o resultado de carga térmica integralizada da edificação, e esse metamodelo ele foi desenvolvido com base em redes neurais artificiais no banco de dados criado no Energy Plus. Então, esses metamodelos eles utilizam como base 27 parâmetros relativos às zonas térmicas da edificação. Ele pega esses 27 parâmetros e nos retorna a carga térmica, tanto de aquecimento quanto de resfriamento. Ainda que sejam somente, né, 27 parâmetros, um número relativamente reduzido em comparação a um modelo caixa branca como o Energy Plus, ainda existe uma dificuldade do usuário de levantar esses parâmetros manualmente, muitas vezes utilizando projetos em CAD, né, então tendo que fazer medições,
ou lendo memoriais descritivos. E, além disso, da dificuldade, né, e do tempo despendido, existe uma variação nas considerações quando o usuário faz isso de forma manual. Ou seja, a pessoa ela pode fazer uma consideração diferente do que o manual pressupõe, então se tem um ganho bastante grande em colocar automações, né, para fazer essa retirada, mesmo que de alguns desses parâmetros. Então, relacionando ao BIM, aqui eu trouxe mais a questão de os benefícios, então, que essa integração traria. A bibliografia nos traz 4 principais, que seria minimizar a quantidade de tempo e custo para fazer ou para preparar o modelo da edificação para a simulação energética, né, como teria esse processo automatizado, eu teria menos tempo despendido e, consequentemente, menos custo com mão de obra, né, e com também retrabalhos. Com isso, eu teria como proporcionar uma rápida geração de alternativas de projeto, ou seja, já que eu tenho esse método automatizado para a criação, eu conseguiria, com uma certa facilidade, criar, né, um código para criar uma alternativa, por exemplo, com um teste de brise ou com uma variação da abertura de janela e outras estratégias bioclimáticas que a gente poderia utilizar. A gente tem um aumento da precisão geométrica do modelo de predição, já que agora isso é automatizado, eu não preciso fazer tantas simplificações quanto eu faria para fazer esse processo manual, né? Então eu posso ter uma geometria mais bem detalhada. E por último, se entende que haveria uma melhoria no desempenho energético das edificações, no geral, já que esse método integrado deixaria o processo muito mais, digamos, democrático, né, e acessível aos usuários nas diferentes etapas dos processos, né, da edificação, do ciclo de vida da edificação. Aqui eu trago uma parte que é interessante também sobre a questão do modelo geométrico, e tanto do geométrico da ferramenta BIM quanto da de simulação. Quando a gente fala de modelo geométrico da ferramenta BIM, esse modelo normalmente é desenvolvido por arquitetos, né, ou projetistas no geral, e ele muitas vezes ele tem um fim, digamos, diferente do que a simulação, né? Então, geralmente a gente tem muito mais detalhes aqui para realmente fazer a apresentação gráfica como o projetista quer para o seu cliente, ou para levantamento de quantitativo, ou fins diferentes. E o modelo analítico de uma ferramenta de simulação, normalmente ele tem uma geometria muito mais simplificada em alguns pontos de vista, mas ao mesmo tempo ele tem alguns detalhamentos diferentes. Por exemplo, quando a gente tem uma parede, né, uma mesma parede que dá para 2 ambientes, para uma ferramenta de simulação, normalmente essa parede tem que ser separada para realizar o cálculo de transferência de calor dessas 2 superfícies de modo separado. Então, quando a gente está falando dessa transformação automática, isso tem que acontecer de forma automatizada também, ou seja, a ferramenta que se propõe a fazer a integração, né, ou quando a gente faz a transformação do modelo dentro da ferramenta BIM, isso tem que ser automatizado. E todo esse processo aqui de transformação é estimado pela literatura que utiliza mais ou menos 50% do tempo total para realizar o processo de simulação energética, ou seja, apenas fazer essa transformação geométrica, né, da edificação dos modelos já nos livraria aí pela metade do tempo despendido para realizar a simulação. Ainda dentro do inteirinho sobre BIM, então as desenvolvedoras de software, né, das ferramentas autorais BIM, perceberam então essa, digamos, vantagem de se colocar ferramentas de simulação integradas ao processo e começaram a integrar as suas ferramentas autorais alternativas, né, para o usuário poder fazer uma simulação integrada. Aqui no caso do ArchiCAD tem o Energy Star, o Autodesk Revit, o Insight 360 e o da Bentley, o Open Buildings, o Energy Simulator. Entretanto, essas trocas aqui entre as ferramentas, elas se dão muitas vezes utilizando esquemas proprietários de dados, ou seja, o usuário fica preso a essas soluções dos fabricantes. Então, ela não resolve o problema, por exemplo, se o usuário quiser utilizar os preceitos da NR, né? Ele fica preso ali, teria que fazer alguma transformação da ferramenta de simulação entregue pelo desenvolvedor da ferramenta BIM. Dessa forma, pesquisadores vêm se lançando sobre o tema e propondo alternativas para melhorar ainda mais essas trocas, né, entre softwares independentes por meio de formatos abertos, que aí se tem o termo de interoperabilidade, que dentro do conceito BIM é entendido como a possibilidade de comunicação, troca e uso de dados entre 2 ou mais softwares. E dentro do inteirinho de simulação energética, a gente tem 2 vertentes principais, o IFC, ou 2 esquemas, né, de trocas de dados abertos principais. O IFC, o Industry Foundation Classes, que é mantido pela Building Smart, uma organização sem fins lucrativos,
que ele tem um conceito bastante amplo de abraçar diferentes domínios dentro do ciclo de vida da edificação, ou seja, trocas que ocorram desde as fases iniciais do processo até as fases de operação e manutenção, seja trocas referentes à coordenação espacial dos elementos, seja trocas dentro do domínio, por exemplo, de simulação energética. Para isso, ele tem uma série de normas, ISOs, que organizam essas trocas, mas ele acaba se tornando um esquema bastante complexo, né, e não tão simples de implementar em ferramentas de exportação e importação. O GBXML, por outro lado, é um Green Building XML. XML vem de Extensible Markup Language. Ele é, na verdade, um esquema, né, XML, onde ele organiza os dados da edificação em formato XML. Ele é focado apenas nas trocas do interim da análise de eficiência energética, ou seja, ele é bastante específico, né, dentro desse tema. Sendo assim, ele acaba se tornando mais fácil de ser implementado, muitas vezes, nas ferramentas tanto de simulação quanto de autorais BIM. Dessa forma, ele está presente em mais de 40 ferramentas de simulação energética, e a estrutura dele, já que eu acabei utilizando ele nesse trabalho, ele se dá da forma como se fosse uma árvore, na qual a gente vai abrindo aqui os bracinhos e vai tendo a edificação declarada, né? Então, eu tenho aqui o root, né, a raiz, a gente abre, tem o campus, building, as edificações, dentro das edificações a gente tem espaços, né, e mais elementos alinhados. Em paralelo a gente tem superfícies, então paredes, portas, janelas. No caso, as janelas ficam alinhadas dentro das superfícies de parede, por exemplo, constructions, layers, e assim por diante. Desculpe. E para fazer, por exemplo, aqui a integração entre, digamos assim, vertical, né, entre dois elementos, a gente tem o uso de atributos compartilhados, ou seja, aqui eu tenho um espaço sendo declarado dentro do arquivo XML, espaço, no caso aqui o tipo dele é dormitory, bedroom, e outras informações aqui como atributos, e ele tem um atributo chamado ID, que é um ID único que ele é identificado dentro do arquivo XML. Na superfície, a gente tem também, por exemplo, aqui uma superfície que está sendo declarada como uma parede externa, e aqui as coordenadas, geometria, enfim, e ele tem aqui um elemento que tem um atributo também dizendo qual é o espaço que ele está relacionado. Então, em I, né, 033, ele consegue fazer essa, digamos assim, relação, né? Então, a literatura traz, por fim, como desafios para a integração, né, quais são essas barreiras e por que elas existem, muito em voga por causa da lenta adoção de novas versões do IFC pelas fabricantes de software. Então, a BIM-Smart vem lançando novas versões do IFC, mais completas, mais robustas, com métodos mais interessantes, mas as fabricantes de software muitas vezes estão demorando muito para implementar, então a gente não consegue, às vezes, na prática, utilizar todas as vantagens. A gente tem limitações de transformações geométricas do esquema GBXML. O esquema GBXML ele só trata com superfícies bidimensionais, então a gente acaba tendo uma limitação, mas é normal que as ferramentas de simulação acabem utilizando também para seus cálculos apenas superfícies bidimensionais, então não é tão problemático. A gente tem uma perda de informação relativa principalmente a propriedades térmicas dos materiais e uso e ocupação das zonas térmicas, então essas propriedades muitas vezes se perdem nas trocas. E uma coisa bastante vingente, até nesse trabalho a gente acaba percebendo, falhas na exportação e importação, tanto pelas ferramentas autorais BIM, quanto pelas de simulação. Então, muitas vezes o GBXML, o IFC tem, digamos, o espacinho para aquele dado, mas por uma falha de exportação ou de importação, esse dado se perde. Um artigo de revisão de 2019 do Gigal, Koch e Vu, eles trouxeram, então, por último, que os métodos baseados em GBXML apresentam atualmente uma melhor performance nesses processos práticos, digamos, para a simulação energética. Dessa forma, a ferramenta de integração foi desenvolvida com base nesse esquema aberto. Então, a ferramenta de integração propriamente dita, ela passa por um algoritmo desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca, principalmente a biblioteca XML e Tree, Element Tree, para fazer, digamos assim, a coleta desses dados de dentro do arquivo GBXML. E a proposta dela, então, é que, com base no arquivo BIM nativo, né, tanto em Autodesk Revit, quanto em Buildings ou ArchiCAD, o usuário exporte para GBXML essa edificação, e a ferramenta propriamente dita leia esse arquivo GBXML, faça a transformação matemática, geométrica, enfim, para os parâmetros de entrada do metamodelo da NR, que foi desenvolvido anteriormente em linguagem R, e retorne os resultados, então, de carga térmica integralizada dos ambientes de permanência prolongada, como a NR estipula.
A ferramenta de integração ela é baseada nas limitações, né, de interoperabilidade que a gente percebeu na revisão bibliográfica. Ela acabou sendo limitada, digamos assim, a parâmetros relacionados ao uso dos espaços, parâmetros geométricos e exposição das superfícies, ou seja, do arquivo GBXML ela faz a leitura e transformação para os parâmetros de entrada do metamodelo, apenas do tipo de ambiente, os parâmetros geométricos, ou seja, a área de fachada, fator de vidro na janela, área de ambiente, pé direito e a altura do pavimento em relação ao solo, e das exposições das superfícies, se o piso é um pilotis, sim ou não, se o piso está em contato com o solo, e se a cobertura está exposta ou é uma laje entrepiso. Os parâmetros, então, que não são retirados de BXML são principalmente relativos a propriedades térmicas e funcionamento das esquadrias. Os funcionamentos das esquadrias, realmente, o GBXML, inclusive, não abarca, né, esses parâmetros. E, quando esses parâmetros não foram retirados, os valores eles são fixados conforme o caso referência da NR. Então, aqui são os valores, são propriedades térmicas como absortância, capacidade térmica e uso e operação de esquadrias. O arquivo climático, então, inicialmente, ele é fixado como o relativo a Florianópolis, o grupo climático 1B, e dessa forma a ferramenta, então, funciona da seguinte maneira. A gente tem o arquivo GBXML exportado pelo usuário, a gente tem a ferramenta desenvolvida aqui em Python, ela faz a leitura, então, do GBXML para coletar as características geométricas e de uso das zonas térmicas. Ela já tem dentro de si as propriedades térmicas e informações relativas à operação das janelas, conforme o caso referência da NR, e os dados climáticos, no caso de Florianópolis. Então, ela pega esses três grupos aqui e faz as transformações necessárias para o padrão de input de dados do metamodelo, ativa o código em R do metamodelo desenvolvido anteriormente e retorna ao usuário os valores de predição de carga térmica integralizada em kWh metro quadrado ano. Então, aqui um pouco mais, digamos, como ela funciona, né, por trás dos panos. Então, o GBXML, quando ele declara uma superfície, ele tem aqui um atributo que vai dizer que tipo de superfície ela é, se é uma parede externa, se é um piso em contato com o solo, uma cobertura, piso entre pavimentos, pilotis ou janelas operáveis. Ele também tem algumas outras classes que aqui eu não trouxe, mas, né, essas são as principais relativas ao que pressupõe a NR. Então, quando a gente tem aqui uma declaração, por exemplo, de uma parede, a gente tem uma superfície, que já nos declara qual é o tipo, ela declara qual é o espaço relacionado, então eu consigo dizer essa parede aqui está relacionada àquele ambiente de permanência prolongada, declara-se aqui qual é o azimuth dela em relação ao norte verdadeiro, isso vindo da ferramenta BIM, então já consigo dizer se é uma fachada norte, leste, oeste, ou sul, enfim. E aqui eu tenho a declaração das coordenadas que formam essa superfície, então em x, y, z, com base em funções, a gente consegue calcular então a área dessa superfície. Então, como resultados dessa etapa de desenvolvimento da ferramenta de integração, ela foi capaz de preencher corretamente os valores dos parâmetros de entrada, levantados como objetivo do trabalho. Ela foi capaz de executar o metamodelo NR conforme também esses parâmetros levantados e automaticamente atribuídos. E ela apresenta a estimativa de carga térmica anual por ambiente de permanência prolongada do modelo BIM. O que foi percebido foi uma falta de parametrização de alguns critérios da NR. Isso é bastante comum quando a gente automatiza alguma norma, né, ou cria, enfim, alguma ferramenta de integração. A gente percebe que, às vezes, a linguagem que a norma foi escrita, ela deixa algumas coisas um pouco subjetivas. Então, no caso da NR, teve questões relativas principalmente ao contato do piso ou da cobertura. Né? Então, por exemplo, se o piso fosse metade em pilotis e metade em entrepiso, não ficava bem claro qual era o limite, né? 50% mais um, ou enfim, que faria o piso inteiro ser considerado como um ou outro. Então, aqui no trabalho a gente arbitrou, então é um ponto de melhoria para a NR que ainda estava se encontrando em processo de revisão. A gente também encontrou uma limitação a respeito do padrão de nomenclatura dos ambientes, ou seja, a gente teve que criar um padrão, né, para assim dizer que quarto, esse padrão de nomenclatura vai a ferramenta de integração entender que é um tipo de ambiente, sala é outro. Então a gente precisaria realmente ter normas, né, como estão sendo desenvolvidas, para criar padrões que a ferramenta, né, todas as ferramentas computacionais entendam, então, do que a gente está falando, né, para não ter, por exemplo, alguns chamam de quarto, outros de dormitório, e assim a gente ter uma falha aí nesses processos de integração. Então, para validação foi escolhido um estudo de caso,
baseado no trabalho da Maria Andréa Triana, do laboratório também, a tese de doutorado dela, que ela levantou edificações de interesse social pelo Brasil representativas. Então, foi escolhida essa casa unifamiliar, que apresenta 2 quartos e uma sala de estar integrada à cozinha, né? Um banheiro aqui, que é um ambiente de não permanência prolongada, digamos assim. Essa, então, edificação foi modelada no Graphisoft ArchiCAD, no Autodesk Revit e no Open Buildings da Bentley. Essas modelagens sempre foi realizada pelo mesmo usuário, no caso eu, né? Então, teve bastante controle, digamos, cuidado para as maneiras com que os modelos foram desenvolvidos. Em paralelo a isso, foi levantado de forma manual, para servir como base de comparação, os valores dos parâmetros de entrada do metamodelo, ou seja, esses aqui são os valores, né, que foram levantados manualmente e que, no fim, vão servir como base de comparação para os valores que vão ser encontrados a partir do GBXML exportado por cada uma das ferramentas. Então, no caso do Revit, a edificação foi modelada e foi percebido, né, que existem 2 principais maneiras ou opções para realizar essa exportação para o formato GBXML. O Use Energy Settings ou Use Room Space Volumes, que são, enfim, desenvolvidos pela Autodesk. Use Energy Settings, inclusive, é uma versão mais atualizada, e Use Room Space Volumes é uma mais legado que a Autodesk dispõe ao usuário. Entretanto, o Use Energy Settings ele acabou criando uma grande quantidade de elementos de zonas térmicas, diferente do que é estipulado pelo método presente da NR, que diz que 1/4, por exemplo, que não tem divisória nem nada, deve ser considerado com apenas uma zona térmica. Além disso, isso causa, já foi levantado pela literatura anteriormente, causa um pouco de confusão no usuário quando ele vê um grande número, por exemplo, de elementos relativos à parede, e ele visualmente vê no modelo dele, né, original, né, na ferramenta Autoral BIM, no caso o Revit, menos paredes. Então ele fica meio confuso o que se trata, né, cada uma dessas superfícies. A gente, além disso, também detectou uma perda de informação relativa à nomenclatura do nível do pavimento, ou seja, se esse pavimento se denominava térreo, essa informação se perdeu e só ficou um ID, né, para esse nível. Então, dessa forma, o que foi utilizado no trabalho foi a opção Use Room Space Volumes, que se mostrou mais condizente e coerente com o que se pressupõe a NR. Graphisoft ArchiCAD, também a edificação foi modelada, né, contento, e foi percebido algumas diferenças, então, em relação ao Revit. Por exemplo, o condicionamento do ambiente, se ele é condicionado ou não, ele é definido no nível de zona térmica e não de espaço. No Revit, ele, então, define no nível, digamos, abaixo da hierarquia ali de espaços e zonas térmicas. Além disso, isso é só uma diferença, né, não é nada grave, só teve que fazer com que a ferramenta ficasse mais genérica. Além disso, a gente percebeu uma falha, que essa, sim, bem grave, na verdade, na exportação do GBXML, quando as portas foram classificadas ali naqueles atributos como Operable Window. Então, tanto as janelas quanto as portas, elas foram classificadas da mesma forma. Então, ficou, digamos assim, inviável de fazer essa separação utilizando esse atributo. A solução adotada, então, foi simplesmente deletar as portas da edificação antes de fazer a exportação para GBXML, o que num processo até é aceitável, mas ainda assim não é automatizado como gostaríamos. No caso do Open Buildings, da Bentley, as falhas foram mais graves. A primeira detectada foi no processo de exportação do Open Buildings de modelagem autoral para o de Open Buildings Energy Simulator, as 2 desenvolvidas pela mesma empresa. Foi perdida duas superfícies. Então, essas 2 superfícies têm relação aqui à geometria do telhado, né? Elas foram simplesmente deletadas e isso fez com que a simulação não ocorresse de forma satisfatória, né? Que a gente chama atenção tanto da frente quanto dos fundos, onde tem esse encontro das águas aqui da cumieira do telhado. Além disso, para fazer essa correção, o que foi então adotado foi uma simplificação da geometria, né? A gente simplificou o telhado aqui e fez uma geometria mais simples, e aí sim a transformação ocorreu a contento. Além disso, isso também é um erro complicado, porque isso fica dentro do arquivo GBXML, que não é muito acessível a leigos, né? O piso, que deveria ser em contato com o solo, foi exportado como Raised Floor. Então, isso é uma falha que acaba trazendo erros de simulação, né, e de predição bastante grandes. Janelas foram automaticamente definidas como Fixed Window, também que não é, do nosso entendimento, o ideal, já que esse tipo de janela é mais condizente com a classe Operable Window. Depois, esses arquivos GBXML, então, foram comparados usando a ferramenta Spider, GBXML Viewer,
a versão Mavia, que é disponibilizada no site oficial do GBXML, e já de primeira a gente consegue ver aqui uma diferença de consideração do piso, do Open Buildings, que está em outra cor, né? Então, realmente é onde a gente consegue perceber de forma bastante fácil. E além disso, a gente consegue ver aqui essas diferenças aqui entre as superfícies internas, que no Revit são justapostas, e nos outros dois casos não. Isso é uma diferença na consideração realmente das ferramentas, que no caso do Revit utiliza a consideração de linha de centro, então a linha de centro da parede que define até onde a zona térmica vai, enquanto no ArchiCAD e no Open Buildings são as linhas de, digamos assim, limite, né, dessas paredes. Então ele considera, na verdade, a dimensão de espessura da parede. Além disso, o que acaba acontecendo é que a INR pressupõe um comportamento mais parecido com esse, né? A gente mede as fachadas com base nas superfícies internas. Então aqui um outro exemplo. Então aqui considerando a superfície interna, como pressupõe a INR e o ArchiCAD e o Open Buildings, a gente teria, por exemplo, 261 por 250. Enquanto que utilizando o centro das paredes, como no caso do Revit, a gente teria 274 por 250. Então a superfície considerada para trocas de calor aqui externas seria maior. Então, isso acaba traduzindo numa diferença, digamos assim, entre os GBXML com comparação ao método manual de levantamento. Então, aqui uma tabela que traz esse valor. Então, a gente tem aqui as áreas de fachada, norte, sul, leste e oeste. Aqui o manual, ArchiCAD, Open Buildings e Revit. E a gente consegue perceber que o Revit ele sempre superestima, digamos assim, o valor das fachadas por conta dessa diferença de consideração, né, das superfícies. E isso, naturalmente, vai impactar também nos fatores de janela por o window to wall ratio, né, o fator de vidro por fachada, já que esse cálculo é dado pelo valor de abertura sobre o valor da superfície externa, né? Então, realmente, se a gente tem mais superfície, vai ter valores menores aqui. A área do ambiente ficou, então, bem parecida, os valores até do Revit foram os que ficaram exatamente no mesmo valor. Esse aqui é o exemplo da sala. Então, como próxima etapa, a gente comparou os valores então, de predição, né, o metamodelo nos trazendo, então, com base naqueles levantamentos automatizados em comparação manual, que o manual, o ArchiCAD, o Open Buildings e o Revit para resfriamento, aqui para aquecimento, para o grupo climático 1B, que é relativo a Florianópolis. Então, a gente aqui já percebe que o ArchiCAD teve uma tendência a subestimar um pouquinho o valor do manual, mas muito próximo. O Open Buildings, então, né, realmente foi bastante fora, já que ele não teve a consideração correta do piso, e a questão de contato com o solo, ela tem um impacto muito grande na predição, já que o solo mantém uma temperatura geralmente mais estável, né, durante o ano, e mantém um controle térmico dos ambientes. Já o Revit, ele também aqui subestimou um pouquinho, e no caso do heating, o ArchiCAD também subestimou um pouco, enquanto o Revit superestimou, talvez já que ele tem as paredes, né, superfícies externas maiores, ele tem mais trocas de calor com o meio externo. Isso, claro, para o grupo climático 1B. Então, a gente consegue perceber que, tirando, né, o caso do Open Buildings, a gente teve uns valores bastante consistentes de resultado. Então, ajustando esse valor, essa declaração da superfície de pilotis para contato com solo do GBXML do Open Buildings, esse estudo, então, foi, digamos, estendido para mais 10 localidades brasileiras. Então, Porto Alegre, Santa Maria, Urubici, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Teresina e Belém. Então, a gente expandiu aqui para ter um entendimento de como essas diferenças, né, de valores de input afetariam os resultados de predição. Como vocês podem ver, tem mais localidades no sul, sudeste do Brasil, para ter mais localidades que tenham cargas de aquecimento no caso, né, dos valores de predição de aquecimento. Se ficasse muito distribuído, infelizmente, a gente não teria, né, muitos locais com esse valor. Então, para o caso de resfriamento, então, foi apresentado um gráfico com um eixo aqui horizontal com os valores absolutos de carga térmica de resfriamento, então variando de 0 a 700, e aqui o erro percentual, então, em comparação com o encontrado da predição utilizando a ferramenta de integração para cada uma das origens do arquivo GBXML para o encontrado usando o levantamento manual. Então aqui a gente consegue perceber que, como esperado, né, existe uma forte tendência ao valor do erro percentual reduzir com o aumento de carga térmica, o valor nominal da carga térmica, né, já que a gente tem erros
já que a gente tem valores muito maiores, o erro acaba ficando percentual menor. A gente, além disso, percebe que, né, com o ajuste do arquivo de GBXML gerado pelo OpenBuildings, o Revit tem um comportamento pior, né, em comparação ao ArchiCAD e o OpenBuildings, já que ele tem aquela diferença de consideração das superfícies, né, fazendo com que ele subestime bastante, quer dizer, subestime mais que os demais, né, os valores de predição. Em paralelo a isso, a gente tem aqui o ArchiCAD e o OpenBuildings bastante próximos, né, dos valores preditos utilizando levantamento manual, e aqui então a gente pode fazer um, digamos, resumo, no qual a gente percebe que o erro percentual médio do Revit foi o maior, menos 0,44, subestimando na média, o menor foi menos 2,23, que se trata desse aqui, e o maior, né, digamos, que superou aqui, superestimou um pouco, foi 0,27. Ainda assim, a gente percebe que são valores bastante consistentes, né, bem aceitáveis. Em valores pequenos de predição, a gente tem erros menores que 2,50%. Essa situação muda um pouquinho, no caso de predição de aquecimento, mas muito em voga também por causa se vocês observarem aqui, estão em escalas diferentes, né, os eixos. O de aquecimento a gente percebe que vai de 0 a 40 apenas, comparando aqui, voltando, né, iria quase como se fosse até aqui nesse gráfico, né, então seria pegar esse gráfico e considerar só os elementos que estão para baixo desse ponto. Então, o que isso acabou fazendo? Isso acabou fazendo com que os erros ficassem maiores, né, já que a gente tem valores de predição muito pequenos. Aqui, por exemplo, o maior erro foi de 13%, num ambiente que teve apenas 0,26 kWh metro quadrado ano de carga térmica integralizada de aquecimento. Ainda assim, a gente percebe, né, essa tendência, né, como esperado, de decair o erro percentual conforme o aumento do valor absoluto de predição. O Revit, novamente, tem os resultados mais díspares, né, então ele acaba superestimando mais, né, os valores de carga térmica, já que ele tem aquela diferença nas considerações. E o OpenBuildings acaba tendo o mesmo comportamento, mas mais próximo do valor, né, encontrado pelo levantamento manual. Aqui, o ArchiCAD ele apresenta uma convergência excelente, com erros menores de 2% em todos os casos, mesmo nos considerados com valores bem pequenos de carga térmica de aquecimento. Aqui a gente tem, então, a tabela também de resumo. O Revit, novamente, apresenta, né, os valores de erro médio mais fora, né, digamos assim, dos demais, com erros médios em 4,07% de superestima, e erros mínimos ali ele não subestimou nenhum, superestimando 0,49%, com erros máximos em 13%, naquele caso com valores de predição bem pequenininhos. E aqui, salientando, né, como o clima brasileiro ele é um clima mais ameno no inverno, na maioria das localidades, várias das localidades simplesmente não apresentaram carga térmica de aquecimento, então, logicamente, apresentados aqui no gráfico. As localidades que apresentaram foram Porto Alegre, Santa Maria e Urubici. Florianópolis apresentou cargas térmicas apenas nos dormitórios, já que eles são mais utilizados no período noturno, que é mais frio, né? E a sala, então, dessa forma, não apresentou carga térmica. Curitiba e São Paulo. Então, como etapa de discussão e limitações, né, do trabalho, a gente tem que houve um funcionamento adequado do método desenvolvido do processo de validação, ainda que, né, a gente teve uma necessidade de simplificações manuais antes da exportação, com exceção do Autodesk Revit, tanto o ArchiCAD, no caso das portas, né, que a gente teve, digamos, o trabalho manual de deletar essas portas, então é um local de erro que o usuário poderia cometer, e além, né, de ser um trabalho manual, e um pouco no quesito retrabalho, a gente teve também o caso do OpenBuildings, em que teve aquela simplificação maior do telhado, que é um pouco mais grave, e também a questão da importação, a questão da exportação, que fez com que a superfície, né, do piso fosse exportada como em pilotis ao invés de em contato com o solo. Isso declara bastante a questão da importância da implementação correta das ferramentas de exportação, ou seja, fazer com que os dados que estão contidos dentro, né, da ferramenta BIM, do modelo BIM original, sejam exportados de forma adequada para os formatos abertos de interoperabilidade, que a literatura traz como Map BIM Data to a Readable File for a BIM2, ou seja, realmente pegar esses dados do modelo BIM e transferir
para um arquivo que seja lido de forma adequada por uma ferramenta de simulação ou de predição. Então, os maiores erros de predição, conforme a gente conversou anteriormente, estão relacionados ao uso do Autodesk Revit, no GBXML vindo do Revit, devido principalmente à diferença da consideração das paredes, né? Quando a gente tem superfícies externas com valores diferentes, a gente acaba tendo erros um pouco maiores, né? É importante salientar que, como limitação do método, né, desse trabalho, houve uma geometria simples, né, que não é, digamos, representativa de todos os projetos que possa ser utilizado uma ferramenta desse tipo, mas é bastante, no entendimento do autor, né, enfim, é bastante representativa da realidade de construção das residências de interesse social, que são, possivelmente, alguns dos maiores usuários de uma ferramenta que faz uso de um método simplificado. Edificações mais complexas, naturalmente, o ideal seria que fosse para um método de simulação. E, além disso, os parâmetros de propriedades térmicas e de funcionamento são considerados fixos conforme o caso base, né, ou referência da ANR. Entretanto, essa limitação ela pode ser, digamos, explorada com um código mais, né, a posterior, que é fazer uma simples variação, né, dos valores desses parâmetros considerados fixos dentro dos limites de aceitabilidade do metamodelo. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, o valor considerado fixo da absorção da parede, variar ele entre 0,3 e 0,8, por exemplo, os dois limites do metamodelo, e assim a gente poderia, por exemplo, apresentar esses resultados em uma ferramenta interativa, na qual o usuário teria já como observar todas as escolhas que ele poderia ter de parâmetros e detectar, assim, qual que seria o ideal para o caso dele. Então, aqui é um exemplo só, né? É um parallel plot, então aqui tem, nesses eixos, os valores dos parâmetros que foram considerados fixos, então variando nos limites de aceitabilidade, e nesses dois últimos, os resultados da predição. Então, se o usuário quisesse, por exemplo, eu quero ter valores bastante baixos aqui de cooling e heating, quais são as com valores de absortância das paredes entre esses dois, e aqui a absortância da cobertura entre esses dois, quais são as combinações de resultado que me dariam esses valores de resultado. Desculpa, a combinação de parâmetros de entrada que dariam esses valores de resultado. Mas para isso ser realmente efetivo, tem que ter, né, um estudo bem mais aprofundado para ver qual que é a apresentação desses resultados que tem mais, digamos, efetividade junto aos usuários. Isso aqui pode funcionar bem para mim e para alguns pesquisadores, talvez, mas enfim, talvez para alguns usuários que estão no meio do projeto, do processo projetual, é uma maneira de apresentar que não é tão agradável. Então, digamos, uma maneira completa e ideal, a gente entende que esse tipo de ferramenta poderia ser usado em fases iniciais de projeto, com base no suporte do metamodelo, integrado, então, a fases mais, digamos, de projeto executivo ou detalhado, com o uso daí sim de ferramentas de simulação, né, ou nos casos de edificações com geometria mais simples, né, fica nesse lado, e com geometria mais complexa vai para o uso de simulação. Entretanto, para que isso ocorra de uma forma facilitada, os métodos aqui de integração entre esses dois universos ainda tem que evoluir, conforme nos traz a literatura. Então, como conclusões do trabalho, a gente tem que os resultados da ferramenta e da etapa de validação demonstram a viabilidade do desenvolvimento desse método proposto de integração. A gente consegue perceber que, comparando com o levantamento manual, houveram pequenas variações nas predições dos diferentes climas, em especial nos casos com baixos valores absolutos, ou seja, a gente tem erros, né, mas são maiores nos valores de predição pequenos, né, então a gente consegue perceber isso por trás daqueles gráficos, e a gente também pode notar que o método proposto, apesar, né, de utilizar poucos parâmetros e usar como base um metamodelo, ainda assim não alcançou uma integração totalmente automática, apresentando assim a necessidade dos ajustes manuais lá que a gente já conversou nos modelos antes de exportar para o GBXML. Isso nos mostra a grande necessidade dos desenvolvedores abraçarem mais os padrões abertos e melhorarem suas implementações das ferramentas de exportação e de importação desses padrões, né? Então a gente tem que evoluir, claro, com os padrões e métodos abertos, mas também tem que conseguir, né, meio que sensibilizar os desenvolvedores a fazerem com que suas ferramentas exportem melhor, né,
e acabem se certificando de que as coisas estão funcionando a contento. Então, por fim, o método pode ser utilizado no nosso entendimento para facilitar o processo de etiquetagem energética dentro do contexto da NR, né, das edificações brasileiras. Então, como sugestões de estudos futuros, a gente traz aqui a exploração de novas versões de esquemas e estratégias de interoperabilidade, como novas versões do IFC, MVD e similares, conforme elas vão sendo apresentadas, né, pelos pesquisadores. Ampliar também aquelas informações extraídas dos modelos BIM, né, os materiais, esquadrias que foram deixados de fora, considerando a maturidade do processo, ou seja, quando é que essas informações também vão estar coerentes dentro dos modelos BIM, porque muitas vezes se tem valores, digamos assim, que estão ali como default, né, e o usuário não teve o cuidado de mudar isso, então é importante nesses estudos mapear quando é que essa informação vai estar correta, no nosso entendimento, né, e também automatizar a criação dos modelos de referência, que as normas de desempenho geralmente utilizam, nas simulações mais complexas, né, então quando a gente vai para uma norma com a parte de simulação, a gente tem a criação do modelo real e do referência, e existe ali um grande interesse de se criar esse processo de forma mais automatizada. Como falado também anteriormente, aprofundar os estudos de interfaces gráficas mais intuitivas para a apresentação desse grande número de resultados durante o processo de projeto, então a pessoa que está ali nas fases iniciais tem uma ferramenta bastante intuitiva de entender, né, como é que as suas escolhas estão impactando, digamos assim, nos resultados de predição, e assim ter decisões mais baseadas em fatos, né, e suportada, né, por processos bem estruturados. E por último, é interessante também comparar, digamos assim, as integrações utilizando APIs, por exemplo, a criação de plugins e programação visual, com o método mais, né, digamos, burocrático, assim, que a pessoa tem que exportar o GBXML e enviar isso para uma outra ferramenta para avaliar qual é a preferência dos projetistas em determinados usos, porque isso pode ser essas ferramentas mais integradas interessantes nas fases de projeto, e talvez, né, essa questão de realmente mandar um GBXML seja interessante para organismos de inspeção ou para compliance, né, para ver se realmente a norma está sendo seguida de acordo, a instrução normativa e assim por diante. Então, com isso, agradeço muito a atenção de vocês e obrigado.